Remédios para emagrecer são proibidos. Episódio gravado em uma conversa ao vivo com os alunos do podcurso Low Carb, da teoria à prática. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Hoje a gente quis trazer um assunto para vocês que foi resultado de uma notícia que saiu essa semana a respeito da proibição pela Anvisa de 4 dos principais medicamentos para emagrecer no Brasil. Essa notícia saiu na quinta-feira e eu até postei rapidamente lá nos stories do meu Instagram e eu percebi que teve bastante repercussão e interesse das pessoas com relação a isso. Então a gente achou que poderia ser um assunto interessante para a gente trazer e conversar com vocês, tirar dúvidas também a respeito dessa situação. E quais são esses medicamentos que foram proibidos? Foram a sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. Até o dia anterior, né, então até quarta-feira, quinta-feira, se eu não me engano, esses medicamentos eles poderiam ser vendidos normalmente mediante receita médica, mas eles não eram recomendados pela Anvisa por terem impactos desconhecidos no organismo. E essas substâncias, 3 delas já tinham sido restritas na Europa e nos Estados Unidos desde os anos 90. Qual que é a relevância disso tudo? A relevância é que, além do mercado de produtos para emagrecimento ser bem grande, né, a obesidade também é um grande problema de saúde pública no Brasil, e estima-se que mais de 500 comorbidades estejam cientificamente associadas ao excesso de peso. Além disso, a taxa de obesos na população brasileira só cresce e, segundo essa notícia aqui, né, a decisão poderia agravar a situação. Isso a gente vai discutir um pouquinho. Nos últimos anos, a proporção de obesos na população acima de 19 anos passou de 12,2% para 26,8%, mais do que dobrou. Isso é no Brasil. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esses medicamentos, né? Afinal, o que são eles? A sibutramina, anfepramona, femproporex e o mazindol. Sari, só recuperando um pouquinho para o pessoal, o que houve é que, um tempo atrás, o Congresso passou uma lei liberando esses medicamentos, ou seja, o Congresso passou por cima da competência da Anvisa. E aí agora se arguiu a inconstitucionalidade disso aí e acabou sendo derrubado no Supremo essa lei, de modo que se restaurou à Anvisa o direito de regulamentar isso aí. E, na verdade, a sibutramina, vamos dizer, esses 4 medicamentos estavam cobertos pela lei que caiu. Mas a sibutramina continua podendo ser comercializada sob receita médica, com termo de consentimento e receita especial com retenção. Então, se eu não me engano, é até o máximo de 2 anos, né, de uso, e também tem que ser limitada a dose máxima por dia, para evitar consequências aí maiores para a saúde. Isso. Então, os outros 3 medicamentos, eles são variantes das anfetaminas, né? Eles são medicamentos estimulantes, e o problema dessas medicações é que elas têm um potencial para abuso, um potencial para dependência e tolerância. São drogas que, como toda essa classe das anfetaminas, inclusive são utilizadas ilegalmente, algumas com outros nomes, né? Como drogas recreativas. E os efeitos colaterais dessas drogas incluem coisas como ansiedade, hipertensão, taquicardia, pessoas com problemas prévios cardiovasculares têm realmente risco no uso. Então, são drogas que foram não tão liberadas pela Anvisa por causa disso, né? A sibutramina, ela não é uma anfetamina, não pertence a essa mesma classe.
Então, é um medicamento que também está associado com taquicardia, com ansiedade, com insônia, tem seus efeitos colaterais, mas é uma droga com menos risco, menos problema do que essas outras aí que foram proibidas, né? Então, mas o motivo principal da nossa conversa, na realidade, nem é tanto entrar nos detalhes dos medicamentos, mas eu acho que é falar de uma forma mais genérica até que ponto eles são indicados, quando eles são indicados e quais as limitações, né? Uhum, com certeza. A sibutramina, na verdade, ela foi criada como um antidepressivo, né? E aí eu Uhum. acho que um efeito que foi observado é que ela acabava diminuindo o apetite. E esses outros Exatamente. medicamentos, eles são chamados já de anorexígenos, porque eles realmente eles induzem anorexia porque eles provocam uma aversão ao alimento, uma falta de apetite bem, bem grande e atuando diretamente no sistema nervoso central, né? É. Porém, Então, com desenvolvimento de tolerância, né? Que é a característica de várias uhum, drogas de abuso. Você começa usando, funciona muito bem, daqui a pouco já não funciona muito, a tendência da pessoa é aumentar. Quando retira, existe uma abstinência. Então, essas drogas das classes das anfetaminas, dos estimulantes, são complicadinhas. Uma coisa que a gente sempre salienta quando a gente fala em emagrecimento e as diferentes estratégias é que a obesidade, o sobrepeso são condições crônicas. O que a gente quer dizer com isso? Não é uma condição aguda para o qual você possa fazer um tratamento e aquilo fica bom e fica resolvido. Então, o exemplo que eu costumo dar é se a pessoa está com uma infecção, tá? Digamos, está com uma infecção no ouvido, uma otite. E aí a pessoa toma medicação, toma antibiótico, cura aquela infecção, e a pessoa não precisa tomar medicação para o resto da vida, caso contrário, a infecção no ouvido volta. Era um episódio agudo que foi tratado e foi curado. Ou vamos pegar um outro exemplo ainda mais óbvio: a pessoa tem uma apendicite aguda. A pessoa vai ali, opera o apêndice e está resolvido, está curado. A pessoa não precisa ficar fazendo um tratamento crônico, caso contrário, o apêndice volta a dar problema, sei lá, todos os meses. Você trata, opera, retira, está resolvido. A obesidade é uma condição crônica. Significa que qualquer intervenção que a gente vai fazer tem que ser uma intervenção continuada. Eu preciso manter essa intervenção, porque no momento em que eu parar, o problema volta. É muito parecido com pessoas que têm hipertensão essencial. Eu não estou falando da hipertensão relacionada à síndrome metabólica, quando você emagrece e melhora. Eu estou falando da hipertensão essencial, aquela que a pessoa tem sem ter nenhum problema. E enquanto a pessoa estiver medicada, a sua pressão vai estar controlada. A hora que ela parar o medicamento, a pressão vai subir. Então a gente tem que pensar na obesidade desta forma, no sobrepeso dessa forma. E na hora que a gente pensa dessa forma, começa a ficar claro por que algumas intervenções, como uma dieta da sopa, dieta da lua, uma coisa que é muito comum o pessoal fazer, a dieta do HCG. Dieta do HCG, para quem não sabe, se usa um hormônio que é o HCG, que em tese ajudaria a preservar a massa magra e diminuir a fome, e deixa eu avisar para vocês, existe ensaio clínico randomizado mostrando que o HCG é igual ao placebo. Então, o que funciona mesmo na tal dieta do HCG é que durante o uso do HCG, a alimentação é restrita a 500 calorias por dia. E comendo 500 calorias por dia, qualquer um vai emagrecer. Mas a pergunta é, você vai continuar comendo 500 calorias? O que você vai fazer depois que terminar as semanas de dieta do HCG? Se a pessoa não mantiver uma estratégia, o peso vai voltar. E eu acho que é sob essa luz, Sari, que a gente deve conversar com as pessoas sobre o uso de medicamentos. Porque se sim, o sim. medicamento for pensado como a solução para o problema, significa o quê? Eu vou ter que usar o medicamento para toda a vida? E será que não vou desenvolver tolerância e daqui a pouco a dose que eu usava e funcionava não funciona mais? Então, a medicação pode sim ser um adjunto, mas ela não pode ser pensada como solução, porque a patologia que nós estamos falando, a obesidade, é uma coisa crônica. O corpo para sempre buscará aquele peso mais alto, aquele set point. Eu preciso
desenvolver uma forma de me relacionar com a comida que mantenha um déficit calórico permanente no longo prazo. Não adianta eu ter uma estratégia que vai me provocar um déficit calórico de curto prazo. Repito, e a gente vai conversar sobre isso hoje, esse objetivo não significa que a medicação não tenha lugar em situações específicas, mas eu não consigo ver ela como solução. Algumas medicações, né, provavelmente não essas que foram proibidas, porque especialmente os anorexígenos, eles, além de trazerem esses efeitos colaterais, que incluem o risco de dependência, aumento da hipertensão, problemas psiquiátricos, né, eles podem provocar danos no cérebro e no sistema cardiovascular. Então, assim, existem os médicos, né, você pode comentar melhor, eles podem indicar o uso de medicamentos para alguns casos, que não sejam esses que foram proibidos, que não tenham também esses efeitos, mas desde que a pessoa esteja também fazendo uma mudança na alimentação, porque se ela confiar somente no uso de medicamentos, é bem provável que ela não vai conseguir manter o resultado a longo prazo, e isso não se aplica só para medicamento, né, até a própria cirurgia bariátrica, ela também entra nessa situação, né, muita gente que faz a cirurgia inicialmente perde bastante peso porque reduz significativamente a ingestão calórica, ao longo dos anos, se tudo que ela conseguir comer, ela for consumindo de alimentos altamente calóricos e não saudáveis, ela acaba inevitavelmente também recuperando bastante desse peso. É bem lembrado a situação da cirurgia, porque a cirurgia bariátrica é, sem dúvida, a intervenção mais eficaz que existe para perda de peso. Não tem nada que chegue nesse nível. E mesmo a bariátrica falha num número significativo de pessoas, porque são pessoas que não mudaram a sua relação com a comida. E então, especialmente as cirurgias de redução do estômago, que são as que hoje em dia estão sendo mais feitas porque tem menos complicações metabólicas, menos complicações cirúrgicas, elas vão restringir mecanicamente a quantidade que a pessoa consegue comer por 1 ano e meio, eventualmente 2 anos, mas aos poucos o corpo se adapta, o organismo se reacostuma, e se não houver uma mudança no estilo de vida, na relação com a alimentação, alguns desses pacientes voltam a engordar. Então, a ideia é colocar assim que a obesidade e o sobrepeso são condições crônicas. O set point, aquele ponto que o corpo quer voltar, ele é um set point que está alterado. Então, assim, o corpo acha que o normal é estar pesando 100 e tantos quilos, ele vai tentar voltar para aquilo lá. Eu preciso de uma intervenção permanente. E o exemplo da cirurgia está posto como uma situação que ele não deve ser pensado para todo mundo e não deve ser usado assim de forma indiscriminada, mas sim, tem situações de pessoas com obesidade mórbida, com comorbidades, em que a cirurgia salva a vida da pessoa. Ela precisa perder peso logo, antes que ela tenha um infarto, antes que o diabetes dela fique descontrolado. E então são situações em que se aplica, funciona super bem, salva vidas. E, no entanto, se a gente não ensinar a pessoa o que ela tem que evitar de comer para não ganhar o peso de volta, esse reganho pode acontecer, e acontece, né, num número significativo. Então, eu acho que é à luz desses comentários que a gente pode falar sobre medicação. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Eu quero trazer novamente aqui uma partezinha da notícia que eu li que me chamou a atenção, que diz que, né, a taxa de obesidade da população brasileira só cresce, e que essa decisão da proibição de alguns medicamentos pode agravar a situação. O que está por trás disso? Qual é a crença que está por trás disso, né? Que os medicamentos são a solução, né? Exatamente. Então,
a população não começou a ganhar peso e nós não temos uma epidemia de obesidade por falta de remédios. O problema não é falta de remédios na vida das pessoas, porque esses remédios eles nem existiam na época em que a epidemia de obesidade também não existia, né? Então, como uma vez eu escrevi lá no blog, a causa da dor de cabeça não é deficiência de aspirina. Então, a causa da obesidade não é deficiência de sibutramina. Então, realmente foi um comentário ali infeliz. E a gente tem aqui uma pergunta da Andreia, ela deixou aqui no nosso grupo dos alunos do Podcurso, ela deixou essa pergunta sobre fluoxetina e bupropiona. Ela disse que utilizou com acompanhamento de um endócrino para quebrar o ritmo de engorda que ela estava, e ela falou que deu muito certo, mas ela gostaria de saber se esses medicamentos causam dependência ou se eles teriam problema por longos períodos. É uma pergunta boa, porque assim, a fluoxetina e a bupropiona não são anorexígenos. A fluoxetina e a bupropiona são antidepressivos e a bupropiona também funciona muito bem para ansiedade. A bupropiona é uma droga que é rotineiramente utilizada para facilitar a cessação do tabagismo. Então é uma medicação que a gente sabe que diminui um pouco a compulsão, o binge eating, que é esse comer descontrolado, né? O binge eating é aquela situação da pessoa pegar um pote de sorvete e comer no próprio pote, né? Ou comer a pizza inteira sozinha. Esse é o binge eating. Então, esse esquema de medicamentos, olha que interessante, a fluoxetina, inclusive, muitas vezes aumenta o apetite. Tem pessoas que usam fluoxetina e ganham peso. Então, o que a médica dela deve ter chegado à conclusão, não sei se é o caso dela, mas vamos falar aqui em termos genéricos, normalmente, quando o psiquiatra, quando o médico utiliza esse tipo de medicamento, essa combinação, é para tentar ajudar no controle da compulsão. Então, não é um anorexígeno, não são remédios que provocam o emagrecimento, né? Mas também não criam dependência, tá? E são medicamentos que são vendidos com restrição, com receita retida, porque são antidepressivos, né? Mas são coisas que podem ser usadas sim. Eu tive um paciente de consultório com uma obesidade importante, que veio consultar comigo uma primeira vez, eu orientei low carb, conseguiu perder peso por um tempo, depois sumiu do consultório, voltou, tinha ganho peso de novo, tentou mais uma vez. Na terceira vez, ele voltou e conseguiu e manteve e está tendo progresso há muitos meses. E essa terceira vez a diferença é o acompanhamento de uma médica psiquiatra que está medicando ele com esse tipo de medicação, não especificamente esses dois, né, para ajudar no controle da compulsão, né? Então, às vezes é importante, sim, o tratamento medicamentoso, o acompanhamento psiquiátrico para o tratamento do transtorno alimentar, porque não adianta eu orientar certinho como fazer uma dieta low carb, com mais proteína, menos energia, se a pessoa tem compulsão e não consegue seguir, né? Com certeza. Eu tô vendo aqui que a Maristela tá com a mãozinha levantada para participar, então vamos deixar a Maristela falar? Vamos. Oi, Maristela, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo. Bom dia, tudo. É o seguinte, sobre os remédios, né, sobre os medicamentos e sobre a cirurgia bariátrica, que eu já fiz os dois. Então, é o seguinte, eu sempre tive, desde a minha infância, problema com peso, né, graças a Deus não tenho mais, graças a low carb. E, então, assim, desde que me conheço por gente, sempre tive muita fome, comendo em excesso demais. E desde quando eu tive já uns 14 anos, começaram já a me liberar medicamento. Então, eu tomei naquela época, chamava de Dualid, Nibex, aqueles remédios, nem sei qual é o princípio ativo deles, tomei. Daí começaram a existir aquelas fórmulas que tinham 15, 20 componentes. Você olhava para qualquer remédio, qualquer comida, você tinha até nojo da comida. Para mim, esse remédio era o bom, que eu emagrecia 10, 12 quilos por mês. Mas beleza, mas nunca fiz um acompanhamento nutricional. O que acontecia? Efeito rebote, que todo mundo conhece. E assim foi minha vida toda. Sempre que fui magra era com remédio, e quando parava, engordava o máximo, até que eu cheguei aos 143 quilos. Eu tenho 1,74 m, 1,75 m e cheguei aos 143 quilos.
Fiz a bariátrica, mas quando eu fiz, eu percebi o quê? Que a gente precisa, tanto com o remédio quanto com a bariátrica, a gente precisa operar a cabeça. Não adianta, a gente está acompanhando, quem tem esse problema como eu, de gostar de comer, a gente precisa de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, como vocês sempre falam, aprendi no podcurso, que algumas pessoas não adianta só a alimentação, né? Eu operei e não cheguei no peso que eu precisava, imagina, com 143, cheguei no máximo em 98, porque eu nunca parei de comer, eu comia o que aguentava meu estômago. E quando passaram-se uns 4 anos, voltei a começar a engordar de novo, como vocês falaram aqui agora há pouco. E cheguei aos 123, 124 de novo. Desesperei. Falei, meu Deus, eu não quero chegar no 140 de novo. O que eu vou fazer? Eu vou manter, olha isso. Queria manter os 120 e pouco, porque eu não aguentava mais fazer regime, eu não aguentava mais fazer aquelas dietas de 2 colheres de arroz, uma de feijão, comer uma alface, lamber a parede. Eu não aguentava mais aquilo. E um médico me receitou subtramina e topiramato. E eu não queria tomar subtramina, porque eu já tinha tomado todos os remédios. Daí o topiramato eu achei legal, porque ele me tirava aquela compulsão, sabe? Aquele descontrole. O topiramato me fez até bem, eu tomo até hoje. E com isso, me despertou esse interesse pela low carb, mas eu não conhecia ainda o doutor, nem a Sari, nada, porque eu comecei a procurar alguma coisa há 5 anos atrás, mas foi meio intuitivo. E eu comecei a perder peso bem devagar, com o topiramato e fazendo exercício. Foi aquela história, malhar para comer, sabe? Malho para comer. E fui perdendo peso. Quando chegou agora em janeiro, e fui perdendo mesmo, perdi o total de 5 anos, 4 anos para cá, perdi 50 e poucos quilos. Mas quando chegou em janeiro para cá, que eu fiz o podcurso com vocês, eu entendi a maravilha que é a low carb. Foi a única coisa que eu não passo fome até hoje, porque eu não sei comer pouco, porque se eu cheguei no peso que eu cheguei, porque eu gosto de comer, não sei comer pouco, eu gosto de sabor, eu gosto de coisa colorida, e a parte emocional me fez muito bem. Então, assim, a cirurgia não é para qualquer um, se não tiver o emocional bem feito, e o remédio também não. Eles são as boias, como vocês falam, o doutor Rodrigo fala, eu acho mágico, mas se não tiver o acompanhamento, né, necessário, não adianta, né? Precisa ser uma coisa bem bolada, e eles não são os vilões, pelo contrário, eles são a salvação. Eu teria chegado aonde sem a cirurgia, e teria chegado aonde sem os remédios que eu teria tomado antes, né? Então, eu acho que precisaria ser feito, não ser tirado os remédios do mercado, e sim uma campanha melhor emocional, investido mais na parte psicológica, juntar, assim, ser fornecido talvez a medicação, juntamente com tratamento psicológico para essas pessoas, e uma dieta melhor adequada, né? E não essas à base que a gente brinca, né, dos creme cracker, porque o que salvou minha vida, que eu não tomo mais remédio para pressão alta 10 meses, é a low carb. Então, e sobre isso que vocês falaram agora também, sobre a gente se tornar resistente à medicação, o topiramato hoje, apenas eu tenho sentido fraco para mim, porque apesar de eu estar mantendo o meu peso, hoje eu peso 67 quilos, olha que maravilha. Uau. 67, e precisei até fazer uma cirurgia plástica, e tem que segurar para não perder o peso. Fui fazer a retomada para aprender, falei assim, perder peso, falei, não, preciso só acompanhar. Vou só acompanhar para aprender. Muito legal, Maricela. Então o topiramato, eu precisei, ele começou a ficar fraco para mim, inclusive, entendeu? Então, assim, até quando, né, que a gente vai ficar refém, né? Então eu não sei se eu contribuía, se eu confundia ainda mais com o meu depoimento. Muito obrigada. Nada. Não, super obrigada, contribuiu, Maricela, sempre contribui. E acho que é um testemunho que é super importante e coloca em perspectiva isso que a gente estava falando. Quer dizer, imagina, para a sua altura, 140 quilos, é um negócio que não é razoável pensar que a pessoa vai perder tudo aquilo sem a ajuda de uma intervenção médica, né? Então, o problema mesmo é o abuso
dos medicamentos em gente que poderia e deveria resolver isso só com intervenção de estilo de vida. Que é o meu caso, que eu tenho um passado não muito legal aí nesse sentido. Conto para vocês no episódio extra que a gente tem no Podcurso, com a participação do Dr. Rodrigo Bomeni, em que a gente fala também sobre medicamentos para emagrecer, mas eu nunca fui obesa e queria ficar mais magra, né, quando era mais nova e inconsequente, e cheguei a tomar esses medicamentos aí para perder um peso que eu nem precisava perder, perdia 10 quilos também em um mês, e aí no mês seguinte engordava 12 ou 15 quilos, e ficava achando que a causa do problema era a falta de remédio. Olha só que ignorância, né? Então eu acho que também a proibição desse tipo de medicamento, que na minha época era mais livre, né? Não era difícil conseguir uma prescrição para consumo assim, dessa forma, ela é importante também nesse sentido, por conta do abuso, né, do mau uso. Sari, acho que é importante também a gente mencionar para as pessoas, porque a gente falou desses inibidores de apetite. E só abrindo um parênteses, né, o topiramato que a Maristela mencionou, também não é um anorexígeno, é uma droga que originalmente é um anticonvulsivante, mas que se identificou que tem um efeito da diminuição da compulsão. É mais uma das drogas que é utilizada para diminuir compulsão, e para isso aí funciona bem. Tem se falado muito nos chamados análogos do GLP-1, que são drogas como a liraglutida, a semaglutida, que é o Victoza, é o Saxenda, é o Ozempic. Esses medicamentos, eles são, no contexto dos remédios utilizados para perda de peso, bastante revolucionários. Por que eles são revolucionários? Eles não têm essa ação de estimulantes do sistema nervoso central. Porque além das anfetaminas que estão proibidas, a sibutramina não é uma anfetamina, mas ela também é um estimulante do sistema nervoso central, e muitos dos efeitos colaterais desses estimulantes têm a ver com ansiedade, insônia, alterações da personalidade. Se a pessoa tem algum problema psiquiátrico prévio, um transtorno bipolar, uma coisa assim, pode desencadear uma crise de bipolaridade. São medicamentos complicados porque eles agem no cérebro, alterando comportamento. Já esses medicamentos que eu mencionei, a liraglutida, a semaglutida, que é então os nomes comerciais Saxenda, Victoza, Ozempic, eles são remédios cujo mecanismo de ação é completamente diferente. Eles são análogos de um hormônio produzido pelo nosso próprio intestino, que chama GLP-1. E esse GLP-1, ele tem a função de avisar para o resto do corpo que a comida, que a proteína está chegando no intestino delgado. Então, quando a gente come um churrasco e tem aquela saciedade prolongada, é porque essa proteína, ao passar pelo estômago, está entrando no intestino delgado, e quando chega lá, o intestino delgado libera esse hormônio que se chama GLP-1, e o GLP-1 avisa para o estômago para retardar o esvaziamento, de modo que a pessoa fica com literalmente o estômago cheio por mais tempo. E ao mesmo tempo o GLP-1 sinaliza lá no hipotálamo que está na hora de parar de comer, saciedade, porque eu já tenho proteína suficiente chegando no meu intestino delgado. E esses remédios são análogos desse hormônio, são análogos injetáveis. Alguns é com injeção diária, o Ozempic é injeção uma vez por semana, né? E então o interessante dessas medicações é a segurança. Recentemente saiu um estudo com um segmento de 2 anos de uso contínuo, mostrando que, tirando os efeitos colaterais gastrointestinais, que incluem enjoo, náusea, às vezes diarreia, mas tirando esses efeitos colaterais gastrointestinais, não tinha efeitos colaterais graves no uso continuado aí por 2 anos. E está se pesquisando medicamentos que influenciam outros hormônios desses intestinais. Um deles chama amilina, e já está em fase 2 de pesquisa uma combinação dessas drogas que parece ter um efeito muito grande. Então, estou mencionando isso para dizer que já existe em uso, mas estão surgindo novas combinações de análogos de hormônios intestinais que parecem ser muito eficientes. O grande limitador dessas medicações, hoje em dia, infelizmente, é o custo, é o preço, que é muito alto, diferentemente da sibutramina,
que é uma medicação oral, não é injetável, e uma medicação barata, né? Mas não há dúvida que esses injetáveis aí, eles são mais seguros, eles têm tido um local proeminente no tratamento, especialmente daquelas pessoas que estão fazendo tudo certinho, mas não conseguem ter resultado, porque às vezes realmente tem um consumo calórico elevado, né? Ou porque já perderam uma quantidade de peso razoável, e aí o corpo começa a engajar os mecanismos para prevenir que a pessoa perca mais peso, e, no entanto, a pessoa ainda está bem acima do que seria o peso, não diria nem ideal, mas o peso adequado para a sua altura, ou para colocar um diabetes, uma resistência à insulina em remissão, ou seja, a pessoa ainda precisa mais, está fazendo tudo certinho e não está tendo resultado. Então, como a Maristela disse antes, são medicações úteis, são boias importantes para a gente utilizar de forma terapêutica, né? Eu ia relembrar que o objetivo da gente estar trazendo esse tema dos medicamentos, além de esclarecer, né, por conta dessa notícia aí da semana, é muito mais para a gente relembrar que o que vocês estão fazendo é o caminho inevitável, né, para quem quer resultados duradouros, que é estudar sobre uma alimentação saudável e possível de manter a longo prazo, que vai, com medicação ou não, vai ser o que é preciso ser feito para atingir resultados e boa saúde a longo prazo, né? Então, se alguém acredita que precisa de uma ajuda, que está numa situação extrema e que precisa de medicação, eu acho que sempre com acompanhamento de um bom médico, isso é importante. Não tentem se medicar sozinhos, porque mesmo um bom medicamento, se usado para a pessoa errada, né? Para a pessoa que não está no momento que precisa, ele também não vai ser positivo. Eu tenho visto com uma certa frequência pacientes em consultório que, quando eu faço a anamnese, a pessoa me diz que já usou um desses medicamentos injetáveis, né? Frequentemente o Saxenda, porque era um dos primeiros que teve disponível dessa classe, mais recentemente agora o Ozempic. E a história é, eu usei, eu emagreci e aí eu engordei de novo, né? Mas aí existia uma crença por trás disso, a crença de que o remédio era a solução, ou de que com este remédio eu não preciso mudar a minha alimentação. Eu acho que, veja, o objetivo não é falar contra a medicação, o objetivo é trazer as pessoas para a realidade de que a medicação não substitui a mudança de estilo de vida, mas ela pode complementar. Eu fico imaginando uma pessoa que quebrou a perna e que está se deslocando com cadeira de rodas, num momento de recuperação da sua cirurgia, né? Então essa cadeira de rodas ela é importante, a pessoa precisa dela para se movimentar, mas ninguém diria que a partir de agora então a pessoa pode usar sempre a cadeira de rodas para se movimentar. Em algum momento ela vai ter que fazer a fisioterapia e voltar a caminhar e se livrar da cadeira de rodas, né? Então, a medicação, ela pode e deve ser utilizada como uma muleta em determinadas situações. Acho que definitivamente não em todas, mas a muleta é para auxiliar a pessoa a caminhar com as próprias pernas, ela não é para substituir as pernas. Perfeito. Então, essa ideia que a gente quer passar, e o exemplo que a Maristela falou é interessante, porque a própria cirurgia, se não for associada a uma mudança na forma de se alimentar, ela pode acabar produzindo uma recidiva, que foi o que aconteceu com ela. Ela perdeu uma quantidade de peso, já tinha ganho uma boa quantidade deste peso de volta, e o que trouxe ela para o peso adequado para a altura foi, na realidade, quando ela mudou a forma de se alimentar, né? Ainda sobre os medicamentos, o que a gente muitas vezes faz na prática é orientar direito a pessoa em como se alimentar, usar a medicação quando a gente vê que a pessoa está tendo dificuldade para atingir o resultado, e depois a gente pode ir desmamando o remédio aos pouquinhos, né? Porque ao desmamar o remédio aos pouquinhos, a gente está fazendo aquilo, o exemplo que eu falei aí da muleta, a gente começa a fazer a fisioterapia para que a pessoa não precise mais da muleta, não precise mais da cadeira de rodas. Então, a principal mensagem hoje é assim: a medicação pode ser utilizada
quando indicado como um adjuvante para mudança de estilo de vida. E nós temos medicamentos que são efetivamente inibidores de apetite, e hoje em dia os mais seguros são esses injetáveis, né? E nós temos medicamentos que modulam a compulsão alimentar. E esses podem ser utilizados, sim, por pessoas que estão tentando mudar o estilo de vida, mas têm dificuldade por conta da compulsão. Eu sempre acho melhor que tenha junto um psiquiatra nesse manejo para ter a questão da medicação, mas ter também um componente de terapia, porque eu acho que também a ideia é que a terapia vá ajudando a pessoa a desmamar dos remédios da compulsão. Acho que a gente já chegou aqui no nosso tempo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem deixar ali nos comentários, aqui no nosso canal. Obrigada, pessoal, pela participação, pela audiência de vocês. E vamos fazer novas sessões daqui para frente. Se vocês tiverem sugestões também de assuntos, são muito bem-vindas. Isso aí, obrigado a todos. Um bom resto de final de semana para vocês. Tchau, até mais. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.